E aí, pessoas, tudo bem? Aqui é o professor João Henrique, ou professor JH, como você preferir. E hoje nós vamos tratar de um assunto bem simples que se chama isomeria ótica. E essa isomeria ótica, ela começa com um assunto interessante, né? Uma coisa bem legal que se chama quiralidade. Então, para te posicionar em relação à isomeria que a gente estudou recentemente, começamos lá com isomeria plana, que tinha aqueles casos que nós vimos, né, de cadeia, posição e etc. Depois analisamos isomeria geométrica, que é aquela cis-trans. E agora, então, o último caso de isomeria, que é a chamada isomeria ótica. Partimos, então, do conceito de quiralidade. Quiralidade é uma palavra que tem origem grega, que vem de kyros, que quer dizer mão. E o que isso tem a ver com química? Você vai ver agora, tem tudo a ver. Pelo seguinte aspecto, olha só. Se você pega uma das suas mãos e coloca na frente de um espelho, o que você observa é a outra mão. Então, a sua mão esquerda é o reflexo no espelho da sua mão direita, e vice-versa. Agora, se você pega essa sua mão esquerda ou a direita e tenta sobrepor, você não consegue. Então você pode dizer de maneira mais técnica que a sua mão esquerda é a imagem não sobreponível da sua mão direita, ou o contrário. Então elas não se sobrepõem. Então isso é um conceito importante. Isso vai dar origem à isomeria ótica. Existem alguns termos mais específicos associados a isso, mas a gente não vai tratar nesse momento, tá? Porque não é o caso. São coisas muito específicas. A gente pode ver isso numa outra história, com mais calma, fora dessa programação que a gente está seguindo. Bom, então, se a gente analisa dessa forma, olha só, a nossa mão esquerda é a mão direita no espelho. Então, elas são não sobreponíveis e por isso, então, eu tenho a chamada quiralidade. Existem alguns objetos que são quirais ou assimétricos e a mão é um desses exemplos. Um parafuso também. Agora, existem outros objetos, né, desculpe, que apresentam simetria, como é o caso, por exemplo, dessa garrafa que aparece aqui embaixo. Se você puser essa garrafa da esquerda na frente de um espelho, você observa a garrafa da direita. Portanto, você consegue colocar a imagem da garrafa da direita sobre a da esquerda e a sobreposição é total. Então, esses objetos são ditos sobreponíveis. Isso quer dizer que ele tem um certo grau de simetria, então não vai ter, por exemplo, atividade ótica como a gente quer. Então, trazendo esse conceito para a química, a gente analisa isso agora dentro de um contexto mais amplo. A gente analisa agora na forma dessas substâncias aqui. Então, o que nós temos nesse momento? Nós temos o seguinte, ó, uma molécula do tipo aminoácido. E como é que eu sei que isso é um aminoácido? Eu sei pelo seguinte: isso aqui é um composto polifuncional, e esse composto polifuncional ele tem a função ácido carboxílico, que você observa aqui, e você tem a função amina, que você observa aqui. Então, nesse contexto, o que você encontra? A função amina e a função ácido, então você tem um aminoácido. E você vai reparar com cuidado o seguinte: esse aminoácido ele tem uma característica curiosa. O átomo de carbono, representado aqui por uma bola cinza, ele tem 4 grupos diferentes ligados a ele. Preste atenção, isso não acontece com qualquer tipo de molécula, não. Agora, se você pega esse aminoácido da esquerda e coloca ele na frente de um espelho, você tem o aminoácido da direita. Não é por acaso que você tem a mão ali por trás, certo? Então, você pode pensar que de maneira análoga que a mão direita é a imagem no espelho da mão esquerda, essa substância do lado direito é a imagem no espelho da substância do lado esquerdo. Tenta colocar uma em cima da outra, você não consegue. E como você não consegue, esse carboninho aqui, ó, que por causa da imagem, da minha imagem não vai aparecer muito bem,
Esse carboninho, eu vou colocar aqui do outro lado, ele é assimétrico. Assimétrico ou quiral, tanto faz. Eu prefiro que você fale assimétrico porque é quimicamente mais adequado. Um carbono quiral, embora esteja correto, é uma coisa mais antiga. Vamos então falar coisas, né, mais novas e quimicamente mais adequadas. Muito bem. Tocando essa vida agora, a gente tem que entender o seguinte, mas o que isso tem a ver, né, com o que a gente está falando de isomeria ótica? Coisa simples, olha só. Nós sabemos que energia interage com matéria. Isso é fácil, é só você observar que tem materiais que ficam aquecidos expostos ao sol. Então ali existe algum tipo de interação do tipo absorção de energia. Alguns materiais refletem, outros absorvem, outros não absorvem, não importa. Matéria interage com energia. Então essa substância da esquerda vai interagir com luz, a substância da direita também vai. Só que se você olhar bem e considerar que uma é a outra no espelho, eu posso pensar então, de maneira bem simples, que a interação delas com a luz será oposta. Então quer dizer que se uma absorver luz de um jeito, a outra absorve de outro jeito? Pode ser, mas aqui eu tenho outro contexto para mostrar para vocês. Essa interação da luz com matéria está relacionada nesse momento com uma coisa que se chama luz polarizada. Então nós vamos focar o nosso estudo na interação desse tipo de molécula que você está vendo aí com uma coisa que se chama luz polarizada. Tá, professor, o que é luz polarizada? Bom, para entender o que é luz polarizada, você tem que entender o que é luz, em primeiro lugar. Luz é um tipo de radiação eletromagnética que é formada por um campo elétrico, né, e um componente ortogonal que é o campo magnético, e isso vibra em 3 dimensões pelo espaço afora. Então, o campo elétrico vibrando junto com o campo magnético forma a radiação eletromagnética que a gente conhece. Só que ela vibra em todas as direções. Isso é uma característica intrínseca da luz gerada. Acontece que isso para nós não dá para medir muito, né, como que essa substância vai interagir. Então, para que a gente consiga focar numa coisa só, nós vamos olhar o seguinte: eu vou polarizar essa luz. Mas como assim, professor? Eu vou filtrar a luz. Então você sabe que um filtro é um material que deixa passar alguma coisa, mas não deixa passar outra, e existem algumas características que fazem com que o filtro funcione melhor ou pior. Existem, por exemplo, filtros que separam moléculas pequenas de moléculas maiores, pedras pequenas de pedras maiores. Então aqui eu vou colocar um filtro que vai fazer com que a luz, ao invés de vibrar em todas as direções, ela vibre numa direção só. É isso que me interessa. Mas por que, professor? Simples. Materiais que apresentam aquele carbono assimétrico que você viu têm a capacidade de desviar o plano de vibração da luz polarizada para um lado ou para o outro. Isso faz com que eu consiga identificar esses dois isômeros, que eu possa depois separar esses dois isômeros. Mas eu não consigo separar se eu não identifico, então eu tenho que identificar. E essa interação com a luz polarizada permite isso. Então, olha só, vamos pensar assim. A luz polarizada está sendo vista nesse momento como sendo essa parte de cima aqui vibrando na vertical perfeita. Pode ser que um determinado isômero pegue esse plano de vibração da luz e desvie para a direita. Outro isômero desvia para a esquerda. Esse efeito é oposto porque eu tenho configurações absolutas em volta daquele carbono assimétrico diferentes. Então eles vão interagir com luz de formas diferentes. Então, de maneira bem simplificada, né, e passando muito rapidamente por algumas coisas, nós vamos ver que um desses isômeros que desvia a luz para a direita é chamado de destrógeno, representado pela letra D, e outro que desvia para a esquerda é o levógeno, representado pela letra L. O L vem do inglês left e o D vem de destro, certo? Muito bem.
Então agora vamos ver como que isso se manifesta e como que eu identifico que uma substância tem essa característica de interagir com a luz. Então, por gentileza, olhe essa figura agora. Então, essa figura te mostra de maneira bem simples uma substância que tem 4 carbonos. Eu estou usando aqui aquela simbologia em bastão. Então, eu não estou representando nem a ligação, perdão, eu não estou representando o símbolo do átomo de carbono. A ligação carbono-hidrogênio é omitida e eu não posso omitir mais nenhuma. Por isso que o hidrogênio tem que aparecer junto com o oxigênio aqui. Cada bolinha amarela nesse desenho representa um átomo de carbono. E usando um dos postulados de Kekulé, você sabe que o carbono é tetravalente. E sabendo que eu não vou mostrar a ligação carbono-hidrogênio aqui, eu tenho que saber quantos hidrogênios tem ligados a cada carbono para ver o seguinte: qual desses 4 carbonos tem 4 grupos diferentes ligados a ele? Então você vai, de uma maneira bem simples, observar o seguinte: esse aqui não tem 4 grupos diferentes ligados a ele. Esse primeiro carbono que você está vendo aqui, ele tem que aparecer. Isso, esse agora. Por que não? Porque não é um carbono saturado. Eu disse para vocês que a gente vai olhar primeiro os casos mais simples. Vamos olhar o carbono saturado. Então, pelo mesmo raciocínio, esse aqui do ácido da direita também não é. Então restam 2 carbonos para eu analisar. Muito bem, segue a vida. Então, analisando esses 2 carbonos, eu vou reparar que o segundo carbono da esquerda para a direita, que é esse aqui, ele tem 2 átomos de hidrogênio. Vamos tentar representar com um traço razoável para não ter que apagar muitas vezes. Muito bem. Esse átomo de carbono, então, tem 2 grupos iguais ligados a ele. Isso significa que ele não é assimétrico. Então, esse carbono aqui não é quiral ou assimétrico. Vamos olhar o último caso. Esse carbono aqui, esse último que restou, ele tem um único átomo de hidrogênio ligado a ele. Agora preste atenção. Esse carbono marcado aqui em vermelho, ó, eu vou dar um destaque para ele. Esse carbono aqui, tá? Ele tem a seguinte característica. Ele tem ligado a ele esse grupo H, tem ligado a ele esse grupo OH, e você vai perceber que H é diferente de OH. Aí você tem tudo isso aqui ligado a esse carboninho marcado em vermelho e todo o restante da molécula. Você não precisa ser um gênio da lâmpada para perceber que essas 4 coisas são diferentes entre si. Portanto, esse carboninho marcado em vermelho, ele é um carbono assimétrico. Isso então significa o seguinte: esse carbono assimétrico vai dar origem a 2 isômeros. Esses 2 isômeros são fáceis de ser encontrados, a gente vai depois dar nome para eles, não tem estresse, cara, é tudo bem simples. Muito bem, então agora vamos ver o seguinte: se a gente analisar essa molécula, qual será o nome dela? Então isso aqui é o ácido, deixa eu colocar aqui que minha imagem ficou maior do que eu esperava. Então esse aqui é o ácido 2-hidroxibutano 4-dioico. Você começa a numeração pela extremidade, onde tem a função, como são ácidos carboxílicos, tem uma em cada extremidade. Aí você tem como referência esse grupo OH, então o carbono número 1 é o carbono da direita. Agora você vai ver o seguinte: como essa substância tem um carbono quiral, eu tenho 2 isômeros possíveis. Um que desvia para a direita e outro que desvia para a esquerda. De um modo geral, você pode fazer assim, ó. O número de isômeros óticos é igual a 2 elevado a x, onde esse x é o número de carbonos assimétricos. Isso aqui é simplesmente uma questão
matemática. Tá? Então, se você tem um carbono quiral, um carbono assimétrico, você escolhe o jeito de falar, vamos focar no assimétrico. Você tem um carbono assimétrico, você vai ter dois isômeros. Se você tiver dois carbonos assimétricos, você terá quatro isômeros. Se você tiver três carbonos assimétricos, você terá oito isômeros e assim sucessivamente. Nosso foco nesse primeiro momento é identificar um carbono assimétrico. Então, vamos ver o seguinte. Identifiquei. Então, eu sei que eu tenho nessa molécula, por exemplo, dois isômeros distintos. Um que desvia o plano de vibração da luz polarizada para a direita e outro para a esquerda. Agora, o que acontece se eventualmente eu colocar... Aqui eu vou ter que mudar tudo agora. Peraí. Se eu colocar 50% de um isômero dentro de um lugar qualquer, e se eu colocar outros 50% desse isômero no mesmo lugar. Então eu vou ter o seguinte, estou só mudando aqui porque a imagem da câmera ficou um pouco maior do que eu imaginava. Então aqui eu tenho o seguinte, se eu tiver uma mistura formada por 50% de cada um desses isômeros óticos, eu vou ter aquilo que se chama de mistura racêmica, onde eu não tenho desvio no plano de vibração da luz. Então, o lance aqui é o seguinte, eu tenho metade das moléculas desvia o plano de vibração da luz para um lado, metade desvia para o outro. Portanto, não há desvio. Por esse motivo, a gente percebe o seguinte, o número de misturas racêmicas é metade do número de isômeros óticos. Simples, né? Cada par de isômeros juntos me dá uma mistura racêmica. Sem estresse. Então agora, vamos ver o seguinte. Vamos pegar aqui um exemplo para ajudar vocês. Então esse exemplo, ele tem... Vamos mudar aqui de posição rapidamente. Está escrito o seguinte. Tá? Vamos lá, com pouco estresse. A fórmula representa a estrutura da leucina, um dos aminoácidos formadores de proteínas no organismo humano. Muito bem. O número de átomos de carbono e o número de átomos de hidrogênio presentes em cada molécula é o que a gente precisa colocar na alternativa A, no item A. E também eu tenho que indicar quem é o carbono assimétrico da leucina. Então, o que eu tenho que fazer em primeiro lugar? Onde tem átomo de carbono nessa fórmula? Então, representando por essa simbologia em bastão, eu sei que na extremidade de cada tracinho e no ângulo que ele forma durante o desenho da cadeia, eu tenho um átomo de carbono. Portanto, quantos carbonos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Então aqui eu tenho 6 carbonos. A próxima pergunta: quantos átomos de hidrogênio eu tenho aqui? Então você tem que lembrar que, usando a mesma simbologia, o carbono é tetraédrico, o carbono é tetravalente, além de tetraédrico, né, no caso do saturado. Então as ligações carbono e hidrogênio não são mostradas aqui. Então eu tenho 3 hidrogênios ligados a esse carbono, eu tenho 3 hidrogênios ligados a esse carbono, eu tenho um hidrogênio ligado a esse carbono, eu tenho 2 hidrogênios ligados a esse carbono. Veja, é tudo simples, lembrando o postulado de Kekulé. O carbono do grupo ácido já não tem mais nenhum hidrogênio ligado e fechou a história. Então, quantos hidrogênios eu tenho nessa molécula de leucina? Então vamos contar. Ligados diretamente ao carbono: 3, 6, 8, 9. Aí eu tenho 10, 11 aqui no grupo amino, 12 aqui, só que faltou um carboninho mostrado, que é justamente ligado a esse carbono aqui. Então eu tenho 13 hidrogênios. Beleza. Mas para que serve isso? Para te ajudar a entender o jeito de responder o item B. Na fórmula da leucina a seguir, indique o átomo de carbono assimétrico. Então, quem é o átomo de carbono assimétrico? É aquele que tem 4 grupos diferentes ligados a ele.
Só tem um nessas condições. Nesse nosso exemplo, é esse carbono que tem um hidrogênio apenas. Então, esse carboninho que tem 4 grupos diferentes ligados é esse mostrado em amarelo aqui. E você percebe isso nitidamente. Você vai perceber que você tem um hidrogênio para cima, um NH2 para baixo, um grupo carboxila para um lado, o restante da molécula para o outro. Então são 4 coisas diferentes. Agora você vai perceber também que isso é um aminoácido. Tá? Todo aminoácido tem a seguinte estrutura genérica. Então você tem aqui um carboninho, um grupo carboxila do ácido, um átomo de hidrogênio, um grupo amina e um grupo R qualquer. Quando o R é diferente de H, ou seja, eu estou com um aminoácido que não é glicina, isso quer dizer então que todos os aminoácidos diferentes de glicina apresentam atividade ótica. Então só um desses isômeros, no caso o L, será usado para fazer proteína. Os aminoácidos com configuração absoluta D não vão servir muito bem para proteína. Portanto, todo aminoácido apresenta atividade ótica desde que não seja glicina. Então, esse carboninho marcado em amarelo é o carbono assimétrico. Então, vamos colocar aqui. Vamos colocar na corzinha certa, né? Fica melhor. Então, aqui, assimétrico. Então, é esse aqui. E quem é o carbono terciário? É aquele ligado a outros 3. Então só tem um carbono aqui que é terciário, esse aqui. E esse carbono marcado em vermelhinho é o terciário. Pronto. Você já conseguiu entender um exercício que apareceu lá no vestibular da FAMEMA. Então você consegue resolver de boa. É só seguir a conceituação teórica que está tudo certo. Muito bem. Nosso próximo problema agora é um exercício assim também, parecido. Deixa eu tirar a molécula daqui. Aí estraguei todo o desenho. Vou ter que tirar todas essas bolinhas daqui. E tá tudo bem. Deixa elas aí, agora não vai dar para mexer nisso. Próxima vez eu faço uma imagem minha menor. Então vamos lá. No que diz respeito à isomeria ótica que ocorre com a glicose, assinale a afirmação verdadeira. Então a ideia central, né, depois do texto inicial, que a glicose é uma das principais fontes de energia, eu tenho que analisar algumas coisas relativas a ela. Então vamos lá. Vamos ver o seguinte, como é que a gente faz essa análise. Na estrutura da glicose existem 2 átomos de carbono assimétricos. Será que isso é verdadeiro? Então, o que significa um carbono assimétrico? É aquele carbono que está ligado a outros 4 grupos diferentes. Então, se a gente olhar aqui em cima com muita calma, você verá que esse CHO, isso aqui é um carbono insaturado, não vamos brincar com isso agora, então eu não tenho 4 grupos diferentes. Aqui também não, eu tenho 2 grupos iguais ligados ao CH2 lá de baixo, 2 hidrogênios. E se você olhar essa estrutura agora, o que sobrou dela, você verá que todos os outros carboninhos estão ligados a 4 grupos diferentes. Isso quer dizer que eu tenho 4 grupos, 4 carbonos assimétricos. Por causa disso, a alternativa A, existem 2 átomos de carbono assimétricos? Não. Não existem 2. Existem 4. Alternativa B. O total de isômeros óticos gerados por essa estrutura é 16. Então 2 elevado à quarta potência é 16. Então isso aqui tem sentido. Aí depois, a estrutura representa a glicose destrógira. Então, sem uma comparação usando alguns elementos extras, eu não tenho como saber se essa é destrógira e essa é a levógira, porque eu não tenho uma ideia de configuração absoluta no desenho. Configuração absoluta significa mostrar, por exemplo,
a orientação espacial de cada átomo. E aqui, como são todos representados por um tracinho, está todo mundo no mesmo plano. Então, não dá para saber. Depois, nessa estrutura existem 3 átomos de carbono simétrico. Não, senhor. E, finalmente, essa é a destrógira. Cara, se eu não tenho como saber se é a levógira, eu não tenho como saber se é a destrógira. Certo? Então, com isso, eu espero que você tenha compreendido essas questões iniciais a respeito de isomeria ótica. Esse primeiro momento, né, essa primeira aula, é para você localizar um carbono assimétrico, nada mais que isso. Em outras aulas, a gente vai ver o seguinte: o que acontece com a molécula no geral se eu tenho carbonos assimétricos iguais, o que acontece com o número de misturas assêmicas, mas isso é objeto de uma outra aula. Por enquanto, a gente vai ficar por aqui. Então, faça os exercícios associados e aí, se tiver alguma dúvida, entre em contato que será um prazer te ajudar. Feito? Abraço a todos.